Stephen. Eu não fui amigo de Itamar Franco e não me tornei seu amigo porque não tive a oportunidade de conviver com ele. Por isso, a minha manifestação aqui é de um político, de um homem público, admirador de Itamar Franco. Passei a admirá-lo desde quando ele assumiu a presidência da República e pude saber mais dele através de um ministro que ele convocou para uma importante pasta da República e que muito fez em favor do meu Estado e em favor da área na qual atuou. Falo de Murilo Ingel, que é um ilustre mineiro que Itamar Franco trouxe para o seu ministério e que, sem dúvida, foi o precursor de tudo o que nós estamos vivenciando hoje em termos de avanço e de melhoria na educação do Brasil, tendo em vista que até a chegada de Itamar Franco à presidência da República e num período que se sucedeu ou que compreende o término do período do regime militar e o período da redemocratização, a maioria dos ministros da área da educação eram políticos. E Itamar Franco, políticos ilustres, é verdade, mas Itamar Franco chamou alguém da área essencialmente educacional. E Murilo Ingel deu início a um trabalho que mereceu apoio integral do presidente Itamar Franco. Confesso que eu próprio, como secretário de Educação de Santa Catarina e deputado federal licenciado na época, tinha muitos temores pelo que poderia acontecer num período em que um novo presidente assumia o comando do país, em que um ministro diferente de todos os outros que tínhamos conhecido num passado recente dava novas notícias para a área da educação, e num momento em que nós queríamos efetivamente que o país avançasse e superasse suas dificuldades. Eu me tornei admirador de Itamar Franco exatamente naquele momento. Depois, quando vice-governador de Santa Catarina, eu fui numa ocasião a Minas Gerais, quando ele lá era governador do estado, e pude encontrá-lo e ver a sua liderança, ver a sua autoridade simpática e austera ao mesmo tempo, junto a toda a sua equipe e perante os mineiros. Sem dúvida, nós de Santa Catarina, da Santa e Bela Catarina, não poderíamos deixar de trazer hoje aqui a nossa palavra e a nossa homenagem a um brasileiro tão ilustre, a um homem público que eu pude encontrar de novo aqui no Senado, no início desta legislatura. E me lembro bem que lá, já no primeiro dia, quando elegíamos o presidente Sarney para o cargo de presidente desta casa, eu me encontrava exatamente aqui, nessa posição em frente a esta tribuna, ao lado de Itamar Franco, e ali pude viver o momento de alegria de ser fotografado ao seu lado, única foto que eu possuo ao lado deste ilustre brasileiro e que eu vou guardar com muito carinho e muita boa lembrança. E mais ainda, fiquei feliz quando, no meu primeiro pronunciamento nesta tribuna como senador da República, eu disse da minha satisfação e da minha alegria em poder estar nesta casa e conviver com gente da mais alta qualidade, da maior importância e representatividade, como era o caso de Itamar Franco. E fui surpreendido na mesma data, logo depois da sessão, já que ele não se encontrava presente, com um pedido dele de que lhe enviasse a cópia do meu discurso para que ele pudesse guardá-la nos seus arquivos. Isso me deixou muito lisonjeado.